Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com você, participando de mais um GC Online. Então, todos os nossos encontros aqui, todos os nossos GCs online, nosso desejo é que seja sempre um tempo precioso para você e para nós. Está aqui com a gente, como sempre, o Anderson, Raíssa e Tairone, né? Então, que seja um tempo bom aqui. Eu quero começar orando pela sua vida, para que Deus, Ele te alcance aí com a compreensão do texto, para que tudo que nós já falamos aqui ao longo desses últimos meses, você consiga colocar em prática, possa compreender para praticar, né, como a palavra bem diz, né, para nós sermos não somente ouvintes, mas praticantes. Então, se você puder, feche os seus olhos onde você estiver, para nós orarmos por você. Pai, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, quero louvar o teu nome, Pai. Obrigado por cada líder, por cada anfitrião, Pai, por cada GC que nós temos, ó Pai. Obrigado, Deus, por cada pessoa que participa desses GCs. O nosso desejo é que onde estiver alguém participando desse GC online, Pai, essa pessoa possa ser alcançada, possa ser abençoada e abençoada, Pai. Que haja uma compreensão do texto e uma disposição de viver a verdade contida ali. Fortalece, Pai, a cada líder que está cansado, Pai, revigora, dê ânimo, dê força e nos capacita, Pai, a cuidar do teu rebanho, das tuas ovelhas, Pai. Em nome de Jesus. Raíssa. Aleluia. Como somos gratos pelo teu amor, Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. E o teu amor não falha. E o teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca falhará, pois ele é o mesmo, pois tu és o mesmo para sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, e o teu amor não falha, pois tu és o mesmo para sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, e o teu amor não falha. E o teu amor não falha. Obrigada, Rei Jesus, pois o teu amor não falha.
maravilhoso. Tu és exaltado e Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para Te adorar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para Te adorar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Igual a Ti, oh, digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para Te adorar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para Te adorar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, e não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, Jesus. Aleluia. Nós queremos Te entronizar, Deus, nesse dia, Te exaltar. Queremos Te bendizer, Pai. Sabemos que não há ninguém semelhante ao Senhor, ninguém, Pai, com tamanha bondade que tenha nos alcançado e que constantemente nos alcance, Pai. Obrigado, Deus, pelo dom da vida, obrigado por estarmos vivos, com saúde. Nós pedimos ao Senhor para que enquanto a gente estiver aqui refletindo, Pai, nos Teus ensinamentos, vidas possam ser alcançadas pela bondade do Senhor, Pai, onde quer que elas estejam, Pai. Hospitalizadas, presas, impossibilitadas, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem poder para alcançar as vidas e poder para salvar e para transformar vidas. Por isso, nesse dia, nós queremos colocar, Pai, cada uma das vidas que participam do GC com a gente, cada uma das famílias, Pai, cada pessoa que tiver acesso a esse encontro de hoje, possa ser abençoada e abençoada, Pai. Que a Sua bondade se derrame sobre nós, que possamos testemunhar dessa bondade, que a nossa vida seja achada no Senhor, que a nossa confiança, a nossa fé, a nossa expectativa também estejam, ó Pai, na Tua vontade, Pai. Que o nosso desejo possa ser Te conhecer e que uma vez Te conhecendo, Pai, nós possamos Te amar e permanecer caminhando ao Teu lado, Pai, para todos sempre. Amém e amém. Mais uma vez, seja bem-vindo e bem-vinda você que participa com a gente. Estamos aqui, mais uma vez, o Anderson, Raíssa, Tairone. Bem, na lição de hoje, nós vamos falar sobre honestidade com as palavras. Nós continuamos estudando o Sermão da Montanha. Vamos estudar esse sermão o ano todo, ok? E agora vamos falar aqui sobre essa temática, que é honestidade com as palavras, que está lá em Mateus capítulo 5, do verso 33 ao 37. O texto bíblico fala assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar
branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Nós lemos aqui o texto da temática honestidade com palavras, né? Jesus, então, ele questiona a verdadeira intenção dos mestres da lei quanto ao juramento e, por isso, pretende ensinar o valor da honestidade com as palavras. Então, a lição, ela diz para a gente que Jesus está questionando a motivação. A gente já viu aqui no texto no Sermão da Montanha, que Cristo está sempre questionando a motivação pela qual não somente os seus seguidores, mas os mestres da lei, os fariseus, fazem o que fazem e falam o que falam, né? Então aqui ele levanta esse questionamento. Quando vocês juram, qual que é a motivação do juramento de vocês? Para esse início, Anderson, sobre essa motivação no juramento, ou até mesmo sobre o próprio juramento, né? Como é que você percebe ou entende esse questionamento por parte de Jesus a esse público específico? É bem claro que Jesus está questionando aí, ao meu ver, sobre que as pessoas elas sempre utilizam de um meio externo para tentar validar a sua fala. Então, assim, a vida deles por si só não é suficiente, não demonstra tanta clareza, tanta honestidade, que eles precisam sempre projetar isso em outra figura. Aí vai sempre projetar numa figura de superioridade, ou de Deus, ou de juízes, ou de uma pessoa que não seja ele. Então, acho que Cristo está fazendo novamente esse convite para a pessoa olhar para si e falar, olha, será que a sua vida, o que você passa, dá essa credibilidade, dá essa honestidade, você é honesto, ao ponto das pessoas poderem confiar em você? É como se eles se apropriassem, então, do nome de Deus para validar o que eles queriam impor, que era produto de uma motivação equivocada, então. Então, assim, vamos falar sobre Deus, vamos colocar Deus no final, vamos falar um versículo bíblico, que aí, então... vai justificar, né, dando essa validade na fala. E assim, a prática, olhando para a vida deles, a gente perceberia, então, que a vida deles não condiz com o que eles estão falando. E o que eles falam também não é correto e certo, só que eles colocam no final lá um Deus, colocam um versículo, e aí então o povo compra aquela ideia. A fala e a prática totalmente antagônicas, né? Está distante, há um contraste muito grande. Eu acho que Cristo está denunciando, tenho certeza, é uma denúncia que Cristo faz diante dessas práticas. Então, assim, quando ele fala assim, olha, cuidado com esses juramentos, é como se ele dissesse assim, olha para dentro de você e olha as suas práticas. E você não pode falar em nome de Deus e nem colocar Deus como garantia do que você está falando, porque você não está vivendo. Como é que você entende esse princípio aqui, Raíssa, dessa exortação acerca da motivação, do juramento e daquele público para quem Cristo estava, para aquele público a quem Cristo estava exortando? Então, Rafa, na verdade, só de estarmos fazendo um ato de juramento quer dizer que ele tem uma dúvida. Eu tenho que convencer aquela pessoa que eu vou cumprir algo, ou seja, realmente denunciar a nossa ação e a real motivação do nosso coração. A gente quer tentar chamar uma superioridade maior para as nossas palavras, para que elas venham ter peso e ter credibilidade. Então, assim, é como se o final do versículo fala assim, que as nossas palavras precisam ser sim, sim e não, não. É como se pelo fato da gente não ter essa coerência no que nós falamos e vivemos, a gente vai então se apegar a uma figura que é maior para poder validar o que a gente fala e para validar, inclusive, no caso aqui do texto, motivações equivocadas, né? Ao longo da história, da nossa história, a gente percebe e a gente conhece vários homens e mulheres que se apropriaram do texto bíblico para poder criar situações terríveis, como se Deus validasse tais práticas, como se Deus validasse vários tipos de opressões que a gente viveu ao longo da história, ok? Né? É mais ou menos esse sentido, né? Não, então. Com certeza, a gente percebe assim, tantas coisas em nome de Deus, tantas catástrofes, tantas opressões em nome de Deus e que vai demonstrando realmente essa descredibilidade da própria figura de Deus. Então, hoje, nós, como cristãos, principalmente os evangélicos, as nossas falas hoje têm pouca honestidade, somos desvalidados por muitas vezes, somos criticados pelo mundo, por tudo, não é, às vezes, pela essa perseguição que vai anunciar no Sermão do Monte, mas é pela falta de honestidade de nossas palavras para usar o nome de Deus para fazer nosso bem interesse, né? Nosso próprio interesse. E aí, então, é como se quando a gente se apropria do nome de Deus para poder validar um discurso cuja motivação é equivocada, é ruim, nós estamos, então, passando a imagem de um outro Deus. Porque, assim, se o Deus deles compactua com essa postura,
é um outro Deus. E aí fica incompatível. Por quê? Porque as minhas motivações equivocadas e erradas me levam a jurar em nome de Deus, quando Deus sequer está naquilo e Deus não compactua com o que eu vou fazer, né? E aí, então, o que se percebe é, que Deus é esse? A pergunta que surge é, que Deus é esse? E aí, para os mestres da lei, existia uma série de regras para o voto ser feito, né? Para poder fazer um voto ao Senhor. Foram criadas listas de procedimentos permissíveis, sendo que as fórmulas de votos que incluíam o nome de Deus tornavam o voto obrigatório. Somente os votos feitos sob juramento a Deus precisavam ser cumpridos, né? E é exatamente o que a gente às vezes vê, ainda nesse tempo moderno mesmo, quando se coloca o nome de Deus, parece que o que é falado, o que é visto, toma um peso, né, de, olha, agora Deus está com ele, olha, Deus está falando por meio dele, né? Foi assim também na história da fé cristã, quando algumas vertentes de religiões cristãs se apropriaram de quê? Como detentoras da verdade, como se Deus está do nosso lado. Olha, nós somos boca de Deus exclusivamente, Deus só fala por meio da gente, e a gente viu tudo que viu. É interessante na história do antigo Israel que essa prática do juramento, ali no livro de Êxodo, era legitimada e era permitida na lei pelo fato de, até mesmo no juiz, no meio jurídico lá, quando a pessoa ela era contestada, se ela usasse a palavra em nome de Deus no final, tudo que ela falou era credibilizado. Então, assim, para eles era uma coisa muito comum. E é interessante ver que essa crítica agora que está já no tempo de Jesus é quando isso sai do âmbito juridicial e cai para o campo ordinário, o campo comum do dia a dia das pessoas, onde que esse nome de Deus, que é santo, sagrado, começou a ser hostilizado e usado de uma forma assim ordinária e corriqueira. E aí perdeu essa sacralidade toda do nome de Deus e é usado para apropriar discursos particulares e totalmente fora desse contexto ao qual foi inserido ali na lei de Moisés. Entendi, faz todo sentido. Quer dizer, então, que o princípio, quando os juramentos eles começam a ser usados, fazia sentido porque talvez havia um temor acerca do próprio nome. Sim. Na medida em que esse temor vai se perdendo, para eu poder impor os meus pontos de vista, impor as minhas injustiças, impor a minha verdade e vontade, é só eu falar de Deus, então. Então, não importa o que eu estou fazendo, pode ser algo extremamente ruim, desde que eu fale que é Deus que está me mandando, ou eu jure por Deus. Então, é como se Cristo estivesse exortando que esses irmãos estão jurando falsamente, estão colocando Deus numa situação em que Deus não está. E hoje também não é diferente, né? Que a gente está falando dessa questão do juramento lá atrás, no Antigo Testamento, mas hoje a gente pode vivenciar com essa questão. Traz a Bíblia, deixa eu colocar a mão sobre a Bíblia. Não, calma aí, você cruzou os dedos ou não? Diante de Deus? Não, você está diante do pastor, chama o pastor, eu quero falar diante dele. E é interessante porque eu fico pensando assim, como quando eu era criança e que a gente mente. Por que a gente não mentiria usando o nome de Deus? Por que a gente não mentiria depois de colocar a mão em cima da Bíblia? Isso não é nada, entendeu? Se a motivação é mentir, usando o nome de Deus ou colocando a mão em cima da Bíblia, a gente vai mentir, entendeu? A gente tem que ter isso muito claro, por quê? Porque tem várias atrocidades, tem várias camadas da sociedade em que quando a pessoa vai tomar posse, ela faz um juramento com a mão em cima da Bíblia. E isso não é um empecilho para que ela o quê? Cometa, às vezes, atrocidades. Então, tem situações que Deus nem faz parte, nem está ali, né? Agora, eu percebo que quando o nosso coração está motivado, as nossas intenções são ruins, né, a gente vai usar o meio que for preciso para poder fazer valer o nosso posicionamento, nossa opinião, a nossa verdade. Eu percebo, Rafa, que às vezes as pessoas têm medo de Deus e por isso quando usam o nome de Deus, juro por Deus, coloca o nome na Bíblia, todos esses rituais, é por esse medo, esse temor a Deus. E sempre a figura de Deus na forma externa, um Deus distante, mas na compreensão que Cristo está trazendo sobre esse reino que já é presente e que está dentro de nós, hoje o cristão tem que pensar uma coisa muito mais profunda. Se ele tinha medo de jurar em nome de Deus, agora Deus não está distante, não é um Deus que está externo, agora ele está dentro de nós, então ele faz parte. Então, por isso, acho esse convite dele ser honesto em tudo, porque tudo ele está fazendo diante de Deus agora. Entendi. Então, Deus está presente diante de tudo. É uma denúncia bem legal que Jesus faz. Então, fazia sentido, então, naquela época lá dos judeus, em que Deus visitava o povo, não habitava em ninguém, Deus não habitava o povo de Deus, os hebreus, o Israel de Deus, eles não eram uma habitação de Deus, era só Deus vinha, visitava, Deus se manifestava ali na arca, ou em várias situações periódicas. Agora, o que se espera do cristão
é que não haja necessidade, igual a Raíssa falou, se nós ainda temos hoje, depois de sermos chamados de cristãos, necessidade de jurarmos, quer dizer que existe uma dúvida da honestidade das nossas palavras. Então, é o que a lição fala. Cristo ensina que não devemos jurar de forma alguma. O verdadeiro cristão tem honestidade com suas palavras. Em tese, o que se espera do cristão é que o quê? É que a sua palavra seja a sua garantia. Houve um tempo, talvez dos nossos pais e avós, em que a palavra era tudo que o homem, que a mulher tinha. Eu te dei a minha palavra. Hoje não existe mais isso, né? Acabou. Né? Então, o apóstolo Tiago, né, num dos seus textos, ele fala assim: não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Tiago 5,12. Jesus ainda nos diz no verso 37 de Mateus 5. O que passar disso provém do maligno. Se eu não consigo, se as minhas palavras não têm garantia e honestidade para o sim e para o não, possivelmente o que extrapola isso aí provém do maligno. Como é que a gente pode compreender isso aí? Passou de sim, sim, não, não, provém do maligno. Onde há dúvida, né? Onde há incerteza e principalmente onde há maldade nas falas, não somente se há dúvida porque a pessoa tem certo, talvez ela não crê ou não tem conhecimento sobre o assunto, mas quando eu utilizo do nome de Deus para provocar maldade, para legitimar algo que Deus não está legitimando, isso provém do maligno, porque você está fazendo desserviço ao reino, né? Uma motivação contrária no coração, né? Uma certa maldade. Legal. A lição fala assim: os juramentos se devem à dureza do coração humano. Então diz assim, a gente jura porque o nosso coração é duro. Eles juravam naquela época por causa da mesma situação. Tendo em vista que o nosso estado natural, provocado pela queda, somos falsos e mentirosos. Olha aí mais uma verdade. Então, após a queda, né, o que a humanidade se torna? Falsa e mentirosa, distante de Deus. E prolifera toda sorte de pecados, né? Toda sorte de maldades. Então, por isso que a gente tem que jurar. É num diálogo tão... A gente percebe que ali no diálogo de Deus com Adão, quando o homem e a mulher pecam contra Deus, Adão já está tentando persuadir Deus que a culpa do seu pecado é da mulher. Então, ele já está ali já tentando mentir em algo para Deus. Então, acho que a queda ela influencia nessa nossa capacidade de ser transparente, de ser verdadeiro. E a gente desconfia uns dos outros, por quê? Porque a gente sabe exatamente o que a gente é capaz de fazer. Então, porque eu sei que eu sou capaz de mentir, eu cobro de você esse juramento. Ou porque você sabe que eu sou desconfiado de você, você vai decidir jurar. São os nossos egoísmos e ambições que nos levam a isso, né? A querer sempre estar à frente, querer passar o outro por trás e usar o santo nome de Deus em vão. É uma das críticas que o Velho Testamento está fazendo para as pessoas não fazerem, é isso, não usar o nome de Deus em vão. E principalmente para a satisfação própria, né? Para justificar seus erros, justificar suas falhas, não sair como errado da história. E aí a lição fala assim, naturalmente somos inclinados para a mentira, mas a conversão e o processo de santificação muda isso, ou deve mudar isso, pois somos selados pelo Espírito Santo para toda boa obra, ou seja, ao mesmo tempo em que a lição diz para a gente que lá em Adão todos nós caímos e por isso somos mentirosos e falsos, ela diz para a gente que em Cristo agora nós temos essa nova possibilidade de que as nossas palavras sejam honestas, de que a nossa vida, né, que o que nós falamos seja compatível com aquilo que nós vivemos, ok? Às vezes o que se percebe é que nós temos um discurso religioso muito bom, mas é incompatível, né? O que é ser cristão? É você ter um bom discurso religioso? É você ter uma religião? Ou, antes de tudo, deveria ser alguém que segue a Jesus e que se vê nos seus atos ações que fazem lembrar Jesus? Então, fala-se muito bem. Até jura-se em nome de Deus. Mas quando olha o todo, é incompatível. Não é isso? O cristão, ele tem a própria verdade, que é Cristo, habitando dentro dele, que inclusive quando, essa própria verdade habitando dentro da gente, que é o Espírito de Cristo, é Ele quem fala para a gente das nossas motivações. Então, quando é que a gente quer jurar? Quando a gente já sabe, pelo testemunho do Espírito, que a nossa vida não é compatível com a imagem que a gente quer passar.
E por isso, então, a gente recorre a essa artimanha de falar assim, talvez se eu colocar o nome de Deus, a pessoa engula com maior facilidade, certo? Pensando nisso, Rafael, nos leva a uma coisa bem mais profunda sobre o que é juramento em si. Quando você lê esse texto de uma forma bem literal, sem muita reflexão, ou pensar no texto, você acha que o proibido é apenas a palavra jurar, então não pode jurar para nada. Aí você fica bitolado e fala assim, não pode jurar, nunca jure em nome de Deus, que esse é o pecado. Mas, na verdade, o pecado em si não é somente o jurar diante de Deus, mas ele está denunciando tudo que constrói esse juramento, tudo que leva a essa maldade. Está denunciando, gente, o porquê não jurar. É bem didático, eu percebo essa didática dentro do Sermão do Monte, que está explicando o porquê de tudo que você faz. Tudo que você faz, ela tem uma ação, tem uma intenção por trás. E a intenção, às vezes, por jurar por Deus, é usar o nome de Deus para legitimar coisa ruim. Então, assim, é muito didático essa fala. Legal. A lição fala assim, que nesse sentido, o voto propriamente dito, né, a fórmula utilizada para isso, não é um ponto que importa, mas em Cristo todas essas fórmulas são superficiais ou supérfluas. Ou seja, uma vez que você tem Cristo, essa metodologia de fazer valer a sua palavra por meio do juramento, onde você fala o nome de Deus, isso não faz sentido. Diante de Deus, todas as nossas palavras e promessas proferidas devem ser cumpridas, sendo, portanto, desnecessário a realização de votos e solenidades. O verdadeiro cristão tem o compromisso com as suas palavras. O verdadeiro cristão tem compromisso com as suas palavras. Nós podemos terminar o GC aqui. Exatamente. E como é que a gente pode, para quem está participando do GC com a gente, como é que a gente pode destrinchar isso que a lição falou aqui? Que o cristão de verdade, ele tem compromisso com o que ele fala. E aí, o Anderson? Cristo é anunciado pelas nossas falas e principalmente as nossas ações. Se as nossas ações elas forem totalmente opostas ou andar em distância e em contraste com as nossas práticas, vai ser um desserviço e não é um anúncio do anticristo, na verdade. Então, assim, esse reino que eu ia falando sobre verdade, justiça, integridade, há necessidade de abraçarmos esse pacote. Então, se eu anuncio um reino que pronuncia liberdade e verdade, eu tenho que ser coerente, então a minha fala tem que ter essa verdade. Então, eu tenho que ser honesto no meu falar, honesto no meu pensar, e as minhas ações têm que ir conforme meus discursos, né? E então essa falta de compromisso, ou melhor, o compromisso que o cristão tem que ter com as suas palavras, de certa forma, então, é também o que define como cristão. E não somente o define, como leva o ouvinte a avaliar se a vida dele realmente é vivida por aquilo que ele está pregando. Então, assim, o que está em jogo? No juramento, é o nome de Deus, para validar injustiças e várias outras situações. Naquilo que é falado pelo cristão, o que está em jogo é a beleza do Evangelho e de Jesus, porque fala assim, como é que ele fala em nome de Jesus e a vida dele não condiz com o que Jesus disse ou com o que Cristo fez? Né, Raíssa? E aí, como é que você entende essa exortação aqui do o cristão de verdade tem compromisso com suas palavras, sobre esse compromisso com as palavras? Eu vejo uma responsabilidade diante de nós, porque se nós somos embaixadores de Cristo, discípulos de Cristo, tudo que nós falamos ou fazemos, pensamos, a motivação do nosso coração já está diante de Deus. Então não precisa a gente tentar trazer uma superioridade maior ou jurar. Todas as nossas ações estão diante de Deus e ali existe uma responsabilidade para nós seguirmos aquilo que Jesus deixou para nós. E como é que vocês veem a responsabilidade ou como é que vocês veem essa realidade do que se vive com o discurso? Qual que é a importância de que nós, enquanto cristãos, nós vivamos, vou falar assim para ficar mais fácil, para não ficar subjetivo, qual que é a importância de que nós vivamos o discurso de Jesus? Não vou falar nem o nosso, porque o nosso ele está um tanto quanto, às vezes, equivocado em alguns aspectos. Qual que é a importância de que o cristão viva o discurso de Jesus? Eu percebo essa esperança no campo essas palavras no campo da esperança mesmo. A gente percebe que a criação, ela aguarda essa manifestação desse reino de Deus. O mundo ele tem sede de justiça, ele tem sede desse reino que foi anunciado por Cristo e que Cristo intervenha.
E nós, como esses mensageiros, e principalmente nós, como esses representantes, há esse esperar do mundo nisso, né? Aqueles que se portem com verdade, aqueles que são honestos nas suas falas. Porque esses que vão dar esperança para o amanhã, esses que vão dar esperança em um ambiente tão caótico que a gente vive, aqueles que anunciam a luz e anunciam a bondade, esses trazem sorrisos nos olhares que estão lacrimejando, né? E aí, Raíssa, como é que você pensa essa importância do cristão, ele viver de acordo com as palavras de Cristo e, portanto, por consequência, reproduzir tais palavras nas suas palavras? É exatamente isso que o Anderson falou, porém eu quero frisar, é revelar, aguarda por essa revelação. Então isso realmente precisa ser mais do que um discurso na prática, a gente precisa praticar essas verdades, porque às vezes a gente vai tomar um prejuízo, às vezes a gente vai ter que abrir mão de algum direito nosso. Então essas palavras verdadeiras, essas ações precisam ser realmente na prática, independente daquilo que talvez a gente vai receber em troca, que talvez pode ser um prejuízo, ou perder algum direito. A nossa mania de jurar por Deus, às vezes, é no fundo porque nós sabemos que as nossas palavras não têm crédito. Exatamente por isso. E eu queria até perguntar para vocês os perigos disso, não só no campo religioso, igreja, liderança, essas coisas, mas no campo da sociedade como um todo. O perigo de que não somente a gente, mas pessoas se apropriem do termo Deus para poder fazer valer as suas palavras e quais que são as possibilidades de perigo, né? Vou falar de Deus e aí vou angariar, vou levantar fundos, vou fazer tal coisa. E aí, o que vocês pensam? Eu acho que um dos maiores perigos é o falso testemunho, porque quando nós colocamos o nome de Deus e a gente não cumpre aquele juramento, aquela promessa, aquilo que você colocou, o nome de Deus, a primeira coisa que a gente está fazendo é ferindo o coração de Deus e dando um falso testemunho diante de Deus, e ali a gente está afastando pessoas do reino, que não é a nossa intenção, ou talvez abrindo uma porta para você permitir que o outro te veja com outros olhares. Entendi. E falar em nome de Deus é você trazer Ele para a conversa. É você trazer Deus para esse assunto. E se Deus não estiver envolvido naquele assunto, há um perigo ali. Então, se há um perigo de você manchar o quê? Principalmente, não a Deus, porque Deus ele é santo, mas manchar esse anúncio dele que a esperança, o ser humano que precisa ter essa imagem do Deus coerente, ela ser distorcida. E trazendo para a prática, para o nosso meio, e principalmente por meio de ganho, de desonestidade. Quando as pessoas, em nome de Deus, se enriquecem em nome de Deus, hoje, infelizmente, o meio gospel, o meio evangélico, o meio cristão, em inúmeras formas, abraçou-se com esse discurso do amor àquilo que Jesus prega ao contra, que é o amor aos bens, e tem enriquecido em nome de Deus em detrimento ao pobre, em detrimento ao fiel. Então, sim, usar o nome de Deus é essa massa para você poder manipular as pessoas. Tem se usado como meio de manipulação para instituir medo, instituir sobre as pessoas esse falso respeito e você poder arrancar a pessoa o que ela tem. Não somente recurso financeiro, mas também explorando a vida, a fé dela, a dignidade dela. A própria dignidade. Importante isso que o Anderson falou, essa apropriação do nome de Deus, ela se torna perigosa porque a gente traz Deus para uma conversa. E aí, nessa conversa, quem Deus é? O que compactua com todos os meus desejos, com todos os meus planos? Ou Deus é aquele que se opõe e fala assim, Rafael, eu não estou falando isso, né? Na verdade, na Bíblia, tem vários momentos em que Deus fala assim, ai daquele que disser que eu disse o que eu não disse. Então, a gente às vezes traz Deus para uma conversa onde a gente quer fazer valer as nossas intenções, que pode ser sim de angariar fundos para o nosso benefício, de riqueza, de tudo isso que a gente tem visto, né? E isso não é novidade para nós, porque isso às vezes já mancha e ainda vai manchar por um tempo o nosso testemunho e inclusive mancha a obra de Jesus, porque o que se questiona é, olha só os seguidores dele, o que fazem. Então, quando a gente traz Deus para essa conversa, deveria ser para observarmos como Deus lidaria com toda essa situação e como nós precisamos buscar essa melhoria na nossa vida a partir de Deus na conversa, né? Mas aí a lição ela fala para a gente que quando a gente jura, a gente jura porque a gente tem certeza de que não há valor, não há crédito nas nossas palavras. E aí que está. Quando não há crédito na palavra do cristão,
a pergunta que fica é, como que ele pode ser cristão? Como que pode ser cristão? Não estou dizendo que cristão é aquele que fala bem, mas o cristão ele só reproduz com os seus lábios o que ele vive. E se nas palavras dele não há confiança, não são dignas de confiança, é porque na vida dessa pessoa, como num todo, não é alguém que eu vou devotar a confiança, eu não vou. A gente sabe que, como eu falei aqui, há um tempo atrás, os nossos avós e pais, tudo que eles prezavam era pela palavra. O homem dava o quê? A sua palavra, né? Nem sempre tiveram uma religião para dar sua palavra. Eles não tinham uma religião para isso, eles tinham a palavra, porque naquele contexto social de respeito, de valor, tudo que o homem poderia fazer, empenhar, era aquilo que ele falava. E hoje não, essa realidade não é mais vista, né? Mas em Cristo, o que dizemos precisa sempre ser revestido de verdade. E não é de uma forma falsa, é revestido genuinamente de verdade. Nós devemos proliferar, falar, propagar a mensagem da verdade. Como é que você entende isso, Anderson, sobre essa necessidade de o cristão, do que aquilo que a gente fala, ser falado a partir da verdade de Jesus? É onde o cristão se vestir de verdade e vestir de honestidade também, né? A sua fala ter esse compromisso com a verdade, essa fala, ela liberar essa libertação até mesmo de toda a cadeia que nos prende, de mentira, essa cadeia que vai nos prender neste lugar de escuridão. Então, é jogar na luz mesmo. E mesmo que essa verdade, como a Raíssa disse, vai nos levar a lugares que para nós é desagradáveis, né? Esse lugar de confronto, porque ao falar assim, a gente parece que é muito bonito, né? Essa fala de, vamos falar só a verdade. Mas por que a gente fala mentira tantas vezes? Por que a gente jura? É porque lidar com a verdade não é fácil. O ser humano não sabe lidar muito bem com a verdade, com as consequências da verdade. As consequências da verdade não vai trazer em nós um ambiente agradável, não é um ambiente confortável. Mas é preciso ser dito, né? É na força de Jesus que nós vamos liberar essas verdades. Amém. E é importante nós pensarmos que quando Cristo se apresenta como a verdade, Ele apresenta para a gente um parâmetro, um padrão de como se deve viver e o que se deve falar. Mas quando eu, pelas minhas motivações, pelo uso naquela época do juramento e o nome de Deus, eu estou impondo e apresentando uma outra verdade. Quando Jesus ele aparece, ele chega num cenário em que os homens usam o nome de Deus. E quem ele é ali? Ele é aparentemente alguém que diz ser a verdade, diz conter a verdade. E a gente entende então o quão perigoso é às vezes usar o nome de Deus, porque a gente vai criando outras verdades que não compactuam com a verdade de Cristo. E aí em nada é antagônico nós vermos às vezes as nossas verdades e falar assim, como é que Cristo lidaria com isso? Ou o que Cristo falaria? E perceber que Ele não lidaria e nem falaria como nós estamos lidando e falando. Então, essa questão da honestidade das palavras extrapola esse campo também do juramento e nos faz pensar que a gente tem que ser honesto com a nossa vida para que, como consequência, nós falemos palavras de honestidade, entendeu? É claro que a gente é de uma geração em que quase não existe mais honestidade e quase não existe mais verdade e por ocasião também de diversas pessoas que tomaram o nome de Deus em vão, criou-se vários deuses, né? Várias possibilidades de Deus e tudo que se percebe às vezes é um questionamento e um olhar para nós cristãos como quem fala assim, eles estão falando em nome de qual Deus? Né? Então, às vezes, o que nos falta é essa compatibilidade entre aquilo que a gente foi chamado para viver e aquilo que a gente prega. Então, que a gente consiga abdicar então dessa necessidade de quê? De recorrer ao nome de Deus para validar um discurso. Para validar um discurso. Em João, no capítulo 8, estava lendo hoje, Cristo fala assim, eu sou a luz do mundo. Ele fala, eu sou a luz do mundo. E aí os fariseus se levantam contra ele e falam assim, não, você não pode dizer que você é a luz do mundo porque o seu testemunho não é válido. Porque para ele ser válido, alguém teria que testemunhar também além de você. Porque somente pelo testemunho de dois homens nós podemos acreditar que aquele julgamento é válido. Né? Eles estão questionando agora a veracidade do julgamento de Jesus, por quê? Porque eles desenvolveram uma verdade própria para eles.
Então, olha só o perigo de estar diante de nós a verdade, a capacidade, a possibilidade de vivermos honestamente e a gente não querer abdicar. Por quê? Porque usar o nome de Deus, Anderson, pode ter nos colocado em posições de privilégio. E abdicar dessas posições a gente não vai querer. Né? E aí eu quero dizer para você que está participando desse GC online com a gente, que as aplicações são inúmeras, que as possibilidades de refletir acerca desse texto são inúmeras. Quero frisar aqui que ao longo da história moderna, nós vimos homens e mulheres se apropriando de versículos da Bíblia, da palavra de Deus, do nome de Jesus para cometer atrocidades. Eles juravam em nome de Deus. Nós vimos vários homens, nós vimos profissionais da área da saúde que juraram defender a vida e nós vimos recentemente trabalhando contra a vida, né? Especificamente foi um caso específico de um homem que tinha uma formação para cuidar de vidas e foi contra a vida de uma criança, mas jurou, colocou a mão em cima da Bíblia, falou no nome de Deus. Se fez isso, é porque a sociedade já diz pra gente que quando a gente tem que recorrer a jurar em nome de Deus e a usar as mãos em cima da Bíblia, é que o nosso discurso ainda está incompatível. O que se espera do cristão? O que se espera de você, enquanto líder de GC? Que a sua vida seja a ênfase do seu discurso, com todas as debilidades da sua vivência. Por quê? Porque Cristo está ali também. Eu acho que às vezes a gente recorre ao nome de Deus para poder esconder que o discurso não tem que ser perfeito, mas tem que ser... O discurso não tem que ser perfeito, mas precisa demonstrar que nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas como a gente não quer mostrar, a gente quer mostrar já a perfeição, eu recorro então ao nome daquele que é perfeito, para poder mostrar que eu não tenho erro. Faz sentido? Principalmente projetar todo o trabalho, né? Porque para você ter essa honestidade no falar e principalmente ter essa veracidade no olhar das pessoas, você precisa ter um exercício de ser uma pessoa honesta. Então é melhor eu já jogar para um cara que é santo, que é figura de Deus, do que eu ter todo o trabalho de ser um cristão autêntico, verdadeiro nas minhas palavras, porque isso requer de nosso trabalho. Então, sim, melhor jogar para alguém que já é santo que para mim mesmo. Os cristãos, eles devem dizer o que eles pretendem de forma clara, sem espaço para dupla interpretação. O nosso sim e não devem ser simples e direto, sem adornos, sem espaços para dubiedade, para dupla interpretação. Então essa tem que ser nossa posição enquanto pessoas que seguem a Jesus. Parece que daqui a um tempo ser cristão vai estar tão desgastado, o termo ser cristão vai estar tão desgastado quanto o termo ser evangélico, mas não deveria estar. Porque quando nós falamos que somos cristãos, nós fazemos menção a alguém. E o que se espera? Que a nossa vida fale sobre esse alguém, que a nossa vivência aponte para esse alguém. Então eu quero muito que você abdique dessa necessidade do juramento, entenda a necessidade de que haja honestidade na sua forma de falar, que você fale de uma forma clara, sem adornos, sem dar margem para dupla interpretação, a fim de que nós consigamos nos tornar pessoas melhores. E muito mais do que isso, para que nós consigamos equalizar o que nós vivemos com o que nós falamos. E aí, qual que é o benefício de equalizarmos o que se vive com o que se fala? Cristo, ele é apresentado, talvez, de forma mais integral. É mais próximo, sabe? Não é assim, eles fazem isso aqui, parece, mas falam, não parece. Ou eles falam e parece, mas não vivem, não parece. Não, olha só. Olha como é que há uma harmonia entre o que se fala e o que se vive, ou entre o que se vive e o que se fala. Que você consiga encontrar essa harmonia nas palavras para você poder falar e viver de acordo com aquele que te chamou. Que você seja honesto com você primeiro. E que as suas palavras falem sobre honestidade. E que você consiga, por meio da graça de Jesus, não usar o nome dele em vão para angariar poder, não angariar recursos, né? Mas que nós consigamos viver essa vida de piedade, onde nós nos apoiamos não somente no nome, nos apoiamos na força dele, que nos capacita a entender que existe um processo acontecendo. Nós vamos cantar aqui uma canção e depois vamos orar por você, em nome de Jesus.
digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para te adorar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Pai, que o Senhor nos dê graça para conseguirmos testemunhar de forma harmoniosa com o que vivemos e com o que falamos. Nos dê graça, Pai, para que a gente não se aproprie do Teu nome ou do título Deus para fazermos o que é mal. Nos capacita a discernir, Pai, as nossas motivações e também as motivações dos demais irmãos, para que nós nunca propaguemos injustiça, Senhor. Pai, que as nossas palavras condigam com os ensinamentos de Jesus, que ao olharem para nós possam conhecer Jesus e que no nome do Teu Filho nós consigamos nos tornar homens e mulheres melhores, seres humanos melhores, e que não nos falte transparência, Pai, não nos falte uma motivação redimida pelo Senhor e que nós consigamos, ó Pai, ser essa resposta que o apóstolo Paulo fala que a criação está aguardando pela manifestação dos filhos. E os filhos não podem ser aqueles que juram, usando o Teu nome. Também não pode ser aqueles que falam muito bem, mas não vivem. E talvez os filhos sejam aqueles que vivem e estão conseguindo falar do que vivem, como aquela mulher samaritana. Nos dê graça de sermos honestos para com o Senhor, para conosco, cada um consigo mesmo, e uns para com os outros também. Em nome de Jesus. Amém. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para te adorar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu,